Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. É isso que eu desejo para todos vocês. Estamos nós aqui mais uma vez no canal Amor Sublime, mais um vídeo hoje. E hoje mais uma vez eu trago elas aqui. Eu sei que muitos gostam quando eu trago a energia das guardiãs aqui nas leituras, né? Então eu estou sempre tirando pelo menos um dia da semana para trazer a energia das guardiãs, para deixar as guardiãs falarem com vocês em relação à sua vida amorosa, em relação à pessoa que você ama, em relação à pessoa com quem você começou um relacionamento agora, ou a pessoa com quem você já convive já há algum tempo. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa, pelo menos uma vez na semana, eu vou estar trazendo aqui a energia das guardiães. Se você sabe quem é sua guardiã, deixa aí, se desejar, nos comentários, uma saudação para sua guardiã. Deixe como forma de agradecimento as informações que ela vai trazer aqui para você. Não importa se você não sabe quem é sua guardiã, não importa. Ela sabe quem é você, isso é o que é o mais importante. Ela te conhece. Antes mesmo de você nascer, ela já te conhecia. Então, isso é o que é o mais importante, que ela saiba quem é você, e mesmo que você não saiba quem é sua guardiã, qual o nome dela, deixa a saudação a ela, né? Escreva aí nos comentários, salve minha guardiã, ou deixe um emoji de coração ou de uma rosa, se você não quiser escrever, mas pode deixar um emoji de uma rosinha ou de um coração. Fique à vontade, tá bom? E o tema do vídeo é: sua guardiã tem uma importante mensagem para você sobre sua pessoa amada para você neste momento. Sua guardiã tem uma importante mensagem sobre sua pessoa amada para você neste momento. Então eu trago aqui duas opções. A opção número 1 é o cristalzinho vermelho, cristal vermelho. Opção número 1, cristal vermelho. E a opção número 2, cristal amarelo. Opção número 2, cristal amarelo. Então, nós vamos deixar aqui as guardiãs falarem, trazerem aqui as mensagens que elas desejarem trazer. Lembrando que as guardiãs, elas são assim, elas falam sem papas na língua, elas falam sem filtro mesmo. Enfim, pode vir aqui tanto coisas que você vai gostar, quanto coisas que você não vai gostar tanto, mas que é para o seu bem. Porque elas trazem não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos saber no momento atual. E lembrando, e falando no momento atual, lembrando que as leituras aqui do canal, elas são atemporais. Independente do dia, da hora, da semana, do mês em que esse vídeo chegar até você, não importa, vai estar valendo para o momento em que essa mensagem chegar até você, tá bom? Então por aqui eu já vou começar. Para quem se conectou com o cristal vermelho, opção número 1, cristal vermelho, vou começar aqui e vamos ver o que elas têm a dizer sobre a sua pessoa amada nesse momento, nesse dia de hoje. Vamos ver o que elas querem dizer, o que elas querem trazer, que informação importante elas querem trazer para você sobre a sua pessoa amada. Laroye, salve todas as guardiãs, salve todas, por toda a sua história, por tudo que vocês viveram. Salve todas as guardiãs, salve a minha guardiã, salve a sua guardiã, salve as guardiãs de todos nós. Pense nele, pense nela, peça a sua guardiã para que revele a você, para que tire o véu, para que revele tudo a você o que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa saber em relação ao seu relacionamento, em relação à sua pessoa amada. Peça para que a sua guardiã mostre a você a verdade, seja ela qual for. Mesmo que seja uma verdade que você talvez não goste tanto, mas é melhor uma verdade que dói do que a pessoa ficar sendo iludida a vida inteira. Então, independente do que seja, do que elas vão trazer aqui, da mensagem que elas irão trazer aqui, peça com muita fé que a sua guardiã mostre a você
Como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje? Pensamentos dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Peça com muita fé, peça com muita fé. Salve as guardiães, salve todas as guardiãs da terra. O que as senhoras desejam passar aqui em relação à pessoa amada de quem se conectou com a opção número 1, que é a pedra vermelha, cristal vermelho. Qual mensagem as senhoras desejam passar aqui para quem se conectou com a opção número 1? Em relação à pessoa amada de quem se conectou com a opção número 1, o que as senhoras desejam passar aqui? Eu vejo que alguém sua pessoa amada, é uma pessoa que está passando não está passando por um momento tão fácil. Está passando por um momento um pouco difícil no momento. É alguém que está passando por injustiças, ou está se sentindo injustiçado, está tendo que enfrentar isso, está tendo que passar por certas situações, está tendo que enfrentar certas coisas, se defender de certas acusações, ou pode ser que essa pessoa esteja passando por um conflito interno, né? Todos nós passamos. Pode ser que a sua pessoa amada possa estar passando por um conflito interno, mas também é aquilo, é aquela pessoa que eu vejo que não está passando por não está sendo um período tão fácil assim para ele ou ela passar. Está passando aqui por uma fase bem complicada. É uma questão que pode ser que alguns tenham algum caso em relação à justiça que tenha que ser resolvido, caso em relação à justiça, e que essa pessoa esteja já numa luta ali para provar que ele ou ela está certo, se for um assunto de justiça. Se não for um assunto de justiça, se for algo pessoal, eu vejo que é alguém que está sendo julgado justamente, está passando por alguma injustiça e está precisando se defender, está precisando defender a sua palavra, precisando defender o que diz, o que faz, se defender. Porque eu vejo que é alguém que está alimentando algo que já passou. É alguém que continua, está nesse conflito, está nessa situação, seja um conflito interno, ou seja um conflito mesmo, sem ser conflito mental, conflito interno, seja algo que a pessoa está ali passando por uma situação onde tem que se defender, onde tem que tá brigando ou discutindo com alguém, porque está alimentando alguma coisa que já estava morto e enterrado, alguma situação, alguma conversa, algum assunto que já estava morto e enterrado, e ou a sua pessoa amada ou alguém desenterrou isso e começou a alimentar essa questão, a alimentar tudo isso, e daí começou a surgir essa questão de começarem a apontar dedos para sua pessoa amada, para ele ou para ela, e começou a surgir a questão dele ou dela ter que se defender, ter que sair ter que sair na própria defesa em relação a esse assunto. Realmente despertou algo que já tinha morrido. É uma situação aqui que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha tido. Vamos supor aqui, vou entrar numa situação aqui de um caso romântico, vamos supor, uma situação amorosa. Sua pessoa amada teve um relacionamento antigo com alguém, com alguma pessoa com quem gostou muito, mas sofreu muito também, enfim, o relacionamento não deu certo, terminou, acabou. Daí veio alguém, pode ter sido até mesmo você, viu, consulente?
pode ter sido até mesmo você. Daí veio alguém e começou a alimentar esse assunto que já estava morto, esse assunto que já estava morto e enterrado. Começou a alimentar isso, começou a tocar no assunto, começou a alimentar essa situação, e aí essa pessoa amada começou a se sentir injustiçado, julgado, e começou a querer se defender porque algo foi despertado. Algo foi despertado, isso que já estava morto, enterrado, foi despertado sem necessidade. Vem aqui, se apresenta aqui Dona Rosa Caveira. Laroê, Dona Rosa Caveira, salve suas forças, salve sua poderosa egrégora e falange. Dona Rosa Caveira se apresenta aqui como dizendo, mensagem que Dona Rosa Caveira passa, né? Fim de ciclo e renascimento. Realmente é algo que, como eu estava falando aqui, algo que já morreu e a pessoa, alguém tocou no assunto e começou a alimentar isso de novo, algo que estava morto e acabou por conta de um assunto que foi tocado, um assunto que não precisava mais tocar nesse assunto, aquilo renasceu, né? Então é fim de ciclo, acabou, não tem mais o que tocar no assunto, fim de ciclo. Aconselho aqui a sua pessoa amada a olhar para si, olhar, e você também, consulente, cuidar mais de si mesmo, olhar para si mesmo, olhar para dentro, não olhar para o que passou, olhar para o aqui e agora, olhar para você, cuidar da sua autoestima, a sua pessoa amada também, cuidar de si mesmo, da sua autoestima. O que morreu, morreu, ficou no passado. Não alimentar coisas, alimentar situações, alimentar assuntos, conversas que só vão trazer brigas, discussões, julgamentos, intrigas. Nada disso é para ser alimentado, é para deixar passar, renascer, é para deixar morrer, para que o novo renasça. Aqui vem falando que já tem tempo, né? Já tem um tempo que vocês precisam, um de vocês, ou os dois, né? Precisam fortalecer mais a relação de vocês com a espiritualidade. Seja com a sua guardiã ou com o seu guardião, seja com o seu anjo de guarda, com o santo ou santa que você tem fé, seja com a sua fé. Falo aqui de fé, não falo de religião, falo de fé. Então, já tem um tempo que vocês, algum de vocês, ou você, a sua pessoa amada, está desconectado, um pouco desconectado ou bastante com relação a nutrir a fé de vocês. Então, como aqui vem a carta da nutrição, né, do alimento, procurem nutrir a fé de vocês. Façam rituais que vocês têm costume de fazer, acendam uma vela para o anjo da guarda, façam orações, façam preces, façam aquilo que vocês têm costume de fazer. O menos sempre será mais. Não precisa ser algo elaborado, simplesmente uma prece, uma oração feita de coração para sua guardiã, para quem você acredita dentro das suas crenças, já é muito, vale muito, porque o menos sempre será mais. Então, não fique pensando, mas eu tenho que comprar isso ou aquilo, não. É a sua fé, sua crença, a sua a sua oração espontânea feita de coração. Então, vem um alerta também das guardiãs para você fortalecer a sua fé com a sua espiritualidade. Vamos ver aqui o que mais elas trazem, elas querem trazer aqui em relação a essa situação que foi mexida, né? Algo que já tinha passado, que não havia mais necessidade de se tocar no assunto, e que a sua pessoa amada está se sentindo muito injustiçada. Ou você, pode ser que essa leitura esteja espelhada também. Ou você, consulente, pode, de repente, se sua pessoa amada tocou em algum assunto do passado e você está se sentindo injustiçada, tendo que se defender de tudo, tendo que, não foi nada disso, isso já passou, isso já morreu, isso foi lá do passado, tendo que se justificar por algo que já não faz mais sentido, algo que já morreu, que está lá atrás, sabe? Então, peça às guardiãs com fé
para que ajude você a tomar a decisão sábia, agir com sabedoria, para que elas te deem forças para você poder conseguir vencer essa batalha, né? Porque eu vejo aqui que a batalha não fica somente no campo ali de você ter que se defender, ficar falando, não, não foi nada disso, isso já passou, isso já ficou lá atrás, mas também acaba se tornando algo interno, né? Então, peça a sua guardiã forças para que você vença essa batalha, vença todas as batalhas. Se desejar, coloque nos comentários para fortalecer essa energia, coloque no campo dos comentários. Minha guardiã, ajude-me a vencer todas as minhas batalhas. Minha guardiã, me ajude a vencer todas as minhas batalhas, se você desejar. Porque com certeza vai fortalecer ainda mais essa corrente, essa força, e você com certeza vai conseguir vencer. Seja você ou seja sua pessoa amada, porque eu estou vendo aqui que a leitura também pode estar espelhada. Mas vamos ver aqui o que mais elas querem trazer. Vamos ver aqui. É, é algo que está fazendo você sofrer, é o que está fazendo a sua pessoa amada sofrer. Se tiver espelhada, quem está sofrendo é você. Mas eu vejo que é uma coisa que está sendo um espinho na carne da sua pessoa amada. É algo do passado que, na verdade, é um espinho na carne. É um espinho na carne, é uma dor, é um sofrimento que ele ou a sua pessoa amada ou você está passando, mas ainda assim, mesmo que seja um espinho na carne, é algo que vai, mas está machucando, tá realmente está ferindo, mas ainda assim sempre vem um aprendizado, sempre tem alguma lição ali para tirar, né? Sempre vai fazer você, a pessoa refletir, vai trazer mesmo, mas aonde que eu vou encontrar iluminação? Onde que eu vou encontrar um aprendizado na dor, no sofrimento? Sim, encontramos, sempre encontramos. Tudo na vida a gente tira como um aprendizado. Então, por exemplo, se a pessoa tocou no assunto, se foi sua pessoa amada que tocou no assunto lá do passado, um assunto que já estava morto e enterrado, ou se foi você, ou se foi uma outra pessoa, já é uma lição que tem que aprender que o que está morto, o que está enterrado, deixa enterrado, porque se desenterrar, vai dar ruim, vai ficar, a situação vai ficar ruim. Então já é uma lição aí. O que morreu é para deixar enterrado, não é para desenterrar, né? Porque causa sofrimento. Quando a gente mexe em situações que já casos que já se encerraram, que já deram, já passaram, né? Não tem mais sentido. Então, se a gente vai remexer aquilo lá, com certeza não vai dar, não vai, não, dali não vai sair coisa boa, coisas boas. É realmente é um nó na garganta, né? É uma situação que deixa você, que deixa a sua pessoa amada. Estou falando muito você porque tá vindo muito assim, que parece que é mais você, o consulente, que tá passando pela situação, mas a sua pessoa amada também tá. Então, como são muitas energias, vocês vão adaptando ao momento atual de vocês. Se é você, consulente, que está passando por essa situação, pegue para você. Se é a sua pessoa amada, então vai valer para a sua pessoa amada. Então é aquilo. É uma situação que, por exemplo, ganhar roubando não vale, né? 5 de espadas. Ganhar roubando não vale. A pessoa quer ganhar uma situação sendo que está errado, sendo que não está agindo certo. Como eu disse aqui, alimentando algo que já está morto, alimentando uma situação que já não faz mais sentido, e a pessoa achando que fazendo isso vai sair por cima. Só que não, porque causou um grande conflito aqui, um grande mal-estar dentro do relacionamento. E é coisa que a pessoa está querendo falar. É algo que. E você tá. Eu sinto que você, consulente, está com um nó na garganta querendo falar, querendo se explicar. Se for a sua pessoa amada está ali com aquela coisa na garganta querendo se explicar, querendo falar, querendo se explicar, se explicar.
e dar várias e várias explicações de algo que não precisa de explicação, algo que não precisa de explicação, de desgaste. A pessoa se desgasta demais em algo que já morreu. Se fosse algo recente, se fosse algo que realmente é, valesse a pena, mas não é algo que já passou. É algo que já passou, foi algo que já passou. Mas a pessoa ainda continua querendo lutar por uma coisa que não faz mais sentido, alimentando algo que não faz mais sentido. Realmente, é aquela coisa, né, de ficar focado no passado. Focada, sua pessoa amada ou você está focado lá atrás, lá no passado. Com foco lá no passado, sem conseguir olhar para o aqui e agora. Sem conseguir se focar na relação de vocês no momento presente. Ou seja, qual for a situação. Mas eu vejo muito isso aqui, a pessoa não conseguindo focar no aqui e no agora, no momento presente, no momento atual. Porque fica lá atrás, fica só com foco no que passou, na situação que aconteceu lá atrás. E tudo bem, pode ser que para a pessoa, para você, consulente, pode ser que esteja tudo resolvido. E para a pessoa amada ainda não esteja tudo resolvido, por isso essa questão do nó na garganta, querendo tocar de novo no assunto e querer resolver, porque é por isso que tem aquela questão. Tudo que a pessoa tiver para falar, tiver de falar, fala logo antes e não deixe passar. Fala o que tem que falar, converse o que precisa ser conversado, porque se a pessoa ficar pensando, não vou deixar isso para lá, não vou tocar nesse assunto, não depois de ter morrido, não depois de ter enterrado o assunto, mas antes. E aí a pessoa deixa passar, o que acontece? Uma hora ou outra volta tudo de novo, a pessoa surge um assunto qualquer e daí remexe aquela questão e aí volta tudo novamente, toca lá naquele assunto constrangedor lá do passado e de repente pode ser você também, consulente, que esteja com essa questão desse nó na garganta, coisa que você, de alguma situação que aconteceu lá atrás e você não conseguiu falar, você não conseguiu se expressar, você quis falar, mas naquela época não deu, não conseguiu. Enfim, e aí agora de repente você se sente ainda com esse nó na garganta e quer colocar para fora. E aí fica com muito foco lá no passado, com aquela coisa focada lá no passado, lá atrás, né? E, e realmente eu vejo aqui uma questão, esse assunto relacionado a essa questão, né? Relacionado à situação de vocês, a situação da sua pessoa amada, a situação do casal, eu vejo que é alguma coisa relacionada a alguma traição. Pode ser traição amorosa, pode ser outro tipo de traição, porque traição não é só a traição amorosa, tem traição de amizade, tem outro tipo de traição. A pessoa pode ter enganado você em alguma situação, te contado alguma coisa não relacionada à vida amorosa, mas relacionada a outra situação também. E depois que você foi ver que não era verdade, aí tá remexendo tudo de novo o assunto, né? Mas eu vejo assim uma questão muito de, de ter três situações ou três pessoas, muito isso. E mais uma vez, né? É, é aquela questão da pessoa estar com o coração, ficar com o coração despedaçado, né? Se sentir com o coração despedaçado. Se sentir ali realmente traído ou traída. Eu vejo muito isso aqui, que houve uma questão de algum tipo de traição. Algum tipo de traição, só que vocês resolveram deixar para trás, colocar uma pedra em cima da situação, porém um dos dois, ou você ou a sua pessoa amada, não conseguiu colocar para fora tudo o que queria dizer. E aí deixou para lá, enterrou a situação sem ter dito tudo o que deveria ter dito e agora está desenterrando e alimentando a situação até criar conflitos, surgir conflitos entre vocês. Mais uma vez aqui, a pessoa, vejo aqui um sofrimento, né? Um
Três de espadas aqui novamente, esse oráculo aqui é diferente, ele traz as cartas repetidas, só que cada uma com um significado diferente. Um sofrimento, da parte da sua pessoa amada, ou pode ser da sua parte também, lembrando que a leitura aqui está bem espelhada. Então, tem um sofrimento aqui. Na verdade, está gerando um sofrimento, né? Está gerando um grande sofrimento na situação entre vocês dois. Essa questão de ter trazido à tona algo que já tinha sido enterrado, né? E Dona Rosa Caveira, ela vem aqui com essa mensagem, né? Rosa Caveira, que falando da transformação, de que o que morreu fica morto e enterrado, e a questão do renascimento. O que morreu deixa morto e enterrado e deixar o novo renascer. O que é novo renascer. Vem esse conselho aqui para vocês, de Dona Rosa Caveira, né? Tem uma prece muito bonita de Dona Rosa Caveira, que no final dessa prece, diz assim, no final dessa prece de Dona Rosa Caveira, que tudo que for ruim, negativo, prejudicial, morra na caveira, e tudo que for benéfico, que tudo que for próspero, que tudo que for abundante, renasça na rosa. Então peça assim para Dona Rosa Caveira, para que tudo que for ruim, essa situação ruim, morra na caveira, e que tudo que for positivo na vida de vocês renasça na rosa. Né? É uma prece à Dona Rosa Caveira muito linda. Então peça com fé para que essa situação de vocês, que vocês estão passando, possa se resolver o mais rápido possível, que o que precisar ainda ser dito, que você ou sua pessoa amada ainda não disse um para o outro, diga logo, falem logo o que precisa ser falar, tire esse nó da garganta. Vocês estão conseguindo ver? Tire esse nó na garganta, tire esse nó da garganta, ou você ou sua pessoa amada, tire esse nó da garganta, para que essa situação se resolva logo e coloque uma tampa nesse caixão e acabou. Que vocês sigam em frente, para que renasça, para que a situação de vocês possam continuar e seguir em frente. Por isso que é muito ruim a gente falar, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas não, ainda tá ali com algo engasgado para dizer. Não, tem que falar tudo, independente, seja lá o que for, não pode deixar, não pode reprimir nada. Precisa se dizer tudo o que tiver de ser dito. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá, o que mais elas têm a dizer sobre essa situação? Caminho espiritual. Ó, essa imagem aqui me lembra muito seu Zé. Essa figura aqui me lembra muito seu Zé Pilintra, né? Para quem tiver fé em seu Zé Pilintra, já que ele também quis vir aqui e é muito bem-vindo, sempre será, peça a seu Zé Pilintra também para afastar, para ajudar nessa situação. Mas seu Zé Pilintra não é a moça, não é a pombagira, não tem problema. Ele ajuda, sim, com o jeito dele, de malandro de ser. Ele sabe como, com o jogo de cintura, ele sabe como ajudar cada um, tá bom? Então você que tem fé e acredita na força de seu Zé Pilintra, peça a ele também para ajudar vocês, para ajudar você, para ajudar o casal. Peça a ele também que a justiça seja feita, tá bom? O caminho espiritual. Vocês estão sendo amparados. Você ou sua pessoa amada
está tendo já ajuda espiritual. Pode ser até mesmo do seu próprio Zé. De repente, quem aqui tem o seu Zé Pilintra como um guardiões, né? Como um dos guardiões, seu Zé. Pode ser que seu Zé esteja ali, esteja ajudando, vai ajudar vocês nessa situação. Ou alguma espiritualidade, alguma entidade masculina ajudando vocês a superar isso. É a espiritualidade mesmo, estendendo a mão para vocês, para sua pessoa amada, e estendendo a mão, consequentemente, para vocês dois. O apoio espiritual, a mão estendida, a espiritualidade estendendo a mão para vocês, para que vocês possam decidir, fazer a melhor tomar a melhor decisão, fazer a melhor decisão, fazer a melhor escolha, fazer a escolha correta, saibam seguir o caminho certo que tem que seguir. Mas vejo aqui muito amparo espiritual para vocês. Amparo das guardiãs, das guardiães e dos guardiões também. Amparo da espiritualidade, enfim, dos orixás, de anjos, de santos. Eu vejo amparo aqui de toda a espiritualidade de luz ao lado de vocês, para que vocês consigam vencer essa situação e tomar decisões sábias. A solução, vi uma virada de chave, uma solução para essa questão que vocês estão passando. E com cuidado divino. Gente, olha, vocês, espiritualmente falando, vocês estão muito bem amparados, muito bem cuidados pela espiritualidade. Muito bem amparados, muito bem cuidados. Não foi nem à toa que logo no início, não sei se vocês lembram, bem aqui nessa primeira fileira aqui, quando eu terminei, tem umas cartas aqui atrás, veio logo atrás de Dona Rosa Caveira, vem a carta do espelho, né? E tudo, mas vem aqui do anjo. E até que eu comentei, olhe mais para você, mas para você no sentido de olhar para você em todos os sentidos, todos os aspectos, principalmente na espiritualidade. E aqui vem confirmando, só que no final já vem confirmando o amparo da espiritualidade, das entidades, dos anjos, ajudando vocês a tomarem decisão, vocês sabendo como agir diante dessa situação agora, tendo soluções, e essa solução vindo do divino, do cuidado divino que vocês têm. Ou é você, consulente, que é uma pessoa muito espiritualizada, que tem muita fé, que, enfim, é uma pessoa muito espiritualizada, ou é a sua pessoa amada, ou são vocês dois. Mas a questão aqui é, vocês estão muito bem amparados espiritualmente. Muito mesmo, muito. Confie. E detalhe aqui, a chama de novo de vocês renascendo, a chama do amor renascendo novamente. Toda você, né? Você aqui que se conectou com a opção número 1, que está passando por uma situação no relacionamento constrangedora, chata, né? Uma situação que está desconfortável, onde está tendo desentendimentos e tudo mais. Eu vejo aqui a chama do amor, da paixão entre vocês renascendo novamente. Por isso que veio Dona Rosa Caveira, né? O que tem que morrer, morre e renasce novamente o laço do fogo, né? O fogo que tanto pode destruir, mas que também o fogo que purifica. E no caso de vocês aqui, a purificação do relacionamento de vocês. Tudo voltando a ser como era, vocês passando por cima dessa questão aqui, que está sendo desconfortável, e tudo voltando ao normal entre vocês. Isso é uma maravilha. E tudo com a intervenção da espiritualidade. Vocês estão muito bem amparados aqui pelo espiritual. Pelo espiritual. Vocês estão extremamente bem amparados pela espiritualidade. A solução que vocês vão ter para essa virada de chave na relação de vocês é espiritual, com a ajuda da espiritualidade. Ou vocês já buscam, né?
já têm as práticas espirituais de vocês, ou vocês irão passar a fazer isso. E como eu disse, o menos é mais. Uma oração que tem muita força. A nossa voz é a nossa força. A nossa voz é a nossa força. Você pode colocar aí nos comentários se quiser. Minha voz é a minha força. A minha voz é a minha força, porque as nossas palavras têm poder. Então, uma oração, uma prece feita com coração, feita de coração, genuína, né? Tem muita força, tem muito poder. Então, com certeza, peça com fé a espiritualidade para que ajude vocês, para que esse mal entendido entre vocês termine, acabe e que tudo renasça, que tudo volte a ser como era antes e que fique melhor, melhor do que estava, tá bom? Bom, essa foi a mensagem de quem se conectou com a opção número 1, com a pedra vermelha. Eu espero ter ajudado, espero que tudo fique bem entre vocês e vai ficar, porque a espiritualidade está confirmando aqui, as guardiãs estão confirmando aqui que tudo vai ficar ótimo entre vocês e que a espiritualidade faça o que for melhor para cada um de vocês, dê sabedoria, dê força a cada um de vocês. E agora eu vou passar aqui para quem se conectou com a opção número 2, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui as cartas novamente. Deixa eu só ajeitar aqui novamente. E vamos lá para quem se conectou agora com a opção número 2, pedra amarela, opção número 2, para quem se conectou com a opção número 2, a pedra amarela, cristal amarelo. Vamos ver aqui agora o que as guardiãs trazem para você em relação à sua pessoa amada nos dias de hoje, o que elas desejam passar para vocês. Peça a elas com fé. Vocês agora aqui da opção número 2, peçam a sua guardiã, se você sabe quem é sua guardiã e desejar deixar uma saudação para ela, ou um emoji, ou de coração, ou de rosa, enfim, um emoji para sua guardiã, ou uma saudação para sua guardiã. Mesmo que você não saiba quem é sua guardiã, deixe escrito para ela: salve minha guardiã, fortaleça essa energia com a sua guardiã, fortaleça esse laço com ela que está sempre te protegendo, mesmo que você nem perceba, te dando livramentos, te dando caminhos, dando movimento para a sua vida. Então peça a ela com fé, peça muito. E traga a energia da sua pessoa amada aqui para a mesa e peça para que ela revele a você o que você precisa saber nesse momento. Não somente o que você quer, não somente o que você quer, mas o que você precisa saber, porque é assim que elas trabalham. Elas agem no que nós precisamos saber no momento. Peça a elas aqui com fé, para que elas tragam para vocês o que vocês precisam saber nesse momento. Vamos ver aqui. Veja aqui primeiramente uma questão de uma escolha, mas também vejo uma questão de alguém que sabe que o relacionamento de vocês tem um grande valor para ele ou para ela. O relacionamento de vocês tem muito valor. É uma pessoa que reconhece o grande valor que você também tem. Mas tem uma questão aqui de um chamado, de um despertar.
Bom, o que eu vejo aqui, uma proteção espiritual sobre você, sobre a sua casa, sobre o relacionamento de vocês, sobre até mesmo a parte material também de vocês. Vejo também que a sua pessoa amada, como eu já havia dito, sabe do grande valor que você tem para ele ou para ela, considera o relacionamento de vocês algo muito valioso e dá muito valor, dá muita importância sim ao à relação de vocês. Mas tem uma questão aqui que precisa ser esclarecida em relação a um, a um chamado. Esse chamado tem essa questão que eu falei, dele ou dela dá muito valor ao relacionamento, dá muito valor a você, mas eu vejo que essa pessoa tem uma questão, um chamado espiritual, tem uma questão espiritual para resolver. Tem uma questão espiritual para resolver. De repente, essa pessoa entrou ou vai entrar para alguma religião, para alguma casa religiosa, para algum templo, e essa pessoa vai ser chamada. E esse local é dentro do. É perto, próximo onde vocês moram. É não no mesmo bairro, na mesma cidade, sabe? É perto de onde você mora. E tem essa questão da pessoa. Tem uma questão aqui que a pessoa vai ter que fazer uma escolha entre o espiritual e o dinheiro. Não que a pessoa vai ter que deixar de trabalhar, não é isso. Mas se a sua pessoa amada for alguém extremamente materialista, ao extremo, essa pessoa vai precisar fazer uma escolha, ou a escolha espiritual ou a escolha material, e como eu falo material, é material ao extremo. É aquela pessoa que não se importa com a espiritualidade, só se importa mesmo com a questão financeira, só com a questão do dinheiro, só isso, não cuida do espiritual. E essa pessoa está sendo chamada, vai ter um despertar aqui, vai ter um chamado mesmo. Se já, de repente essa pessoa já pertence a alguma casa espiritual e está deixando de frequentar já há algum tempo e vai ser chamado para alguém vai chamar, vai perguntar por que a pessoa se afastou, por que a pessoa não está indo mais, se a pessoa tem responsabilidades lá no local espiritual, a pessoa vai ser perguntada o que aconteceu, que a pessoa sumiu, e daí a pessoa vai dizer que é porque está indo atrás de dinheiro, ou por uma questão realmente financeira, essa pessoa não esteja conseguindo cumprir com as responsabilidades que tem dentro do local religioso. Então, são essas duas situações que eu vejo aqui nessa primeira linha. Primeiramente, alguém que dá muito valor a você, que dá muito valor ao relacionamento de vocês, e alguém que também dá muito valor ao espiritual. E a segunda questão, alguém que vai receber um chamado, vai ser chamado no local religioso, um local onde essa pessoa já frequenta, um local que essa pessoa talvez tenha responsabilidade lá no lugar, e que já não esteja indo há algum tempo e está sendo dado falta dele ou dela lá, onde vai ser perguntado a essa pessoa o que está acontecendo. E a sua pessoa amada vai dizer que não está conseguindo ir por conta de ir atrás de trabalho ou de dinheiro, ou por falta, ou até mesmo pela falta do dinheiro. Então tem essa questão aqui sim. Aqui quem se apresenta é Pombagira Cigana. Salve Pombagira Cigana, salve suas forças. Pombagira Cigana se apresenta aqui, confirmando essa questão aqui. Pombagira Cigana traz a questão da movimentação, de e também falando sobre questão de financeiro, né? Questão de movimentação de dinheiro, de abundância, mas também, claro, que não deixando para trás a espiritualidade. Então, eu vejo que é uma pessoa,
sua pessoa amada vai ter que equilibrar, aprender, se não está sabendo ainda, vai precisar aprender a equilibrar o financeiro, vai ter que precisar equilibrar o material com o espiritual, vai ter que aprender a equilibrar isso. Talvez essa conversa que ele ou ela tenha com alguém lá da religião ou do local onde ele, religioso, onde ele ou ela tem responsabilidade, talvez o teor da conversa seja esse. A pessoa se programar para aprender a equilibrar o material e o espiritual. Porque quando a pessoa ela se coloca à disposição, ela escolhe, porque ninguém é obrigado, mas quando a pessoa de livre e espontânea vontade ela escolhe a ter responsabilidades dentro de um local religioso, ela precisa cumprir com as responsabilidades. Eu não falo nem obrigação, porque essa palavra obrigação se torna algo muito pesado. Então eu falo responsabilidades, né? Que a pessoa escolheu, não que a pessoa tenha sido colocada contra a parede, mas que a pessoa escolheu a querer se tornar alguém com mais responsabilidades dentro do local religioso, só que a pessoa no meio do caminho acabou se perdendo por alguma questão financeira e essa pessoa tendo que aprender a equilibrar, a botar na balança e colocar em equilíbrio o financeiro e o espiritual. Aprender a ter tempo para o espiritual e também para o trabalho, para as coisas materiais. Eu vejo muito isso. Vejo que estão falando, né? As pessoas estão julgando muito a sua pessoa amada. As pessoas que. Eu vejo pessoas lá do local religioso julgando muito a sua pessoa amada, falando dele ou dela, que ele ou ela tá assim, tá desse jeito, tá diferente, tá fazendo isso errado, enfim, várias coisas. E Dona Maria Padilha vem confirmando aqui, salve Dona Maria Padilha, salve suas forças. Dona Maria Padilha vem aqui dizendo isso, né? Que a sua pessoa amada acabou ficando numa encruzilhada. Ficando em uma encruzilhada. No momento se encontra assim, uma encruzilhada, né? Dona Maria Padilha, deixa eu consertar aqui as cartas. Dona Maria Padilha vem aqui mostrando, né, que sua pessoa amada encontra-se uma encruzilhada nessa questão, onde vai ter que fazer uma escolha, né? Ou vai ter que escolher entre o espiritual e entre o material, claro que não deixando de trabalhar de forma alguma, ou aprendendo a equilibrar, porque no momento, nesse exato momento, a sua pessoa amada encontra-se assim, numa encruzilhada, como Dona Maria Padilha vem mostrando. Encontra-se sem saber que caminho vai seguir. Por isso essa questão de ser chamado até o local religioso para se ter uma conversa, porque eu vejo que não é uma pessoa só frequentador do local, é alguém que tem responsabilidades espirituais. E essa pessoa que tem essa responsabilidade vai precisar, vai aprender, talvez vá aprender agora a equilibrar o material com o espiritual, que é o que não está conseguindo fazer no momento, não está conseguindo, não está sabendo fazer no momento. Mas vamos ver o que elas têm mais a trazer aqui em relação à sua pessoa amada, em relação a essa situação também, dele ou dela ter que escolher entre o religioso, saber equilibrar o espiritual com o material. Vamos ver o que mais elas vão trazer aqui, elas desejam dizer em relação a essa questão. Mas é claro que é alguém, sempre lembrando, é uma pessoa que considera você como alguém de muito valor, uma pessoa muito preciosa. O relacionamento de vocês é uma pessoa que dá muito valor ao relacionamento de vocês. Estou repetindo, né? Claro que fica um pouco redundante, mas eu estou repetindo porque eu disse isso logo no início, antes de falar sobre a questão religiosa. Para que não fique dúvidas para você se essa pessoa gosta ou não de você, gosta sim, tem muita paixão, muito amor por você. E é verdadeiro, porém tá essa questão aqui da pessoa ser chamado para escolher o que quer, ou aprender, né, no caso.
a aprender a equilibrar, entrar em equilíbrio entre uma situação e outra. Vamos ver o que mais aqui. É alguém que no momento tá assim, tá com uma cegueira mental, né? Uma cegueira mental, não tá conseguindo, porque também deixou de dizer algo quando saiu do local religioso, se afastou sem dizer nada, foi se afastando e não disse nada, não disse nada e simplesmente está ali numa questão numa questão de uma cegueira mental mesmo, não conseguindo enxergar algo, talvez não conseguindo enxergar a questão das responsabilidades que tem lá no local religioso. Precisando se reestruturar, está precisando se reestruturar. É alguém que está no momento, tá precisando se equilibrar, exatamente, equilibrar, né? Se reequilibrar, tanto no espiritual quanto no material. A pessoa que está precisando se reequilibrar. Eu vejo também uma questão aqui que não quer calar, de, como eu disse aqui, que ele ou ela está passando por questões assim, sendo julgado ou julgada por algumas pessoas, mas são pessoas que estão julgando a sua pessoa amada, mas é aquela questão que não, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. São pessoas que estão julgando a sua pessoa amada, mas que têm teto de vidro, ou seja, que também fazem coisas que não são certas. Pessoas também cheias de defeitos, né? Pessoas que também deixam a desejar, pessoas que não fazem as coisas corretamente. São aquelas pessoas que querem se acham justas demais, mas na verdade tem teto de vidro, né? Nós que temos teto de vidro, a gente não atira pedra no telhado de ninguém. Mas em relação, voltando aqui à sua pessoa amada, ele ou ela precisando se equilibrar, se reestruturar. Se reestruturar, realmente encontrar um abrigo. Esse abrigo, eu sinto muito que esse abrigo, né, que essa pessoa está precisando, em primeiro lugar, é o amparo espiritual. Porque quando nós temos o amparo espiritual, as outras coisas nós conseguimos enfrentar, nós temos forças para enfrentar. Quando temos um amparo espiritual, né, nós temos forças para encarar tudo que vier na nossa frente, nós temos forças para isso, porque o espiritual nos dá força para isso. A espiritualidade nos dá força para isso. É a sua pessoa amada precisando disso, precisando desse amparo espiritual. Eu vejo que ele ou ela deixou para trás, realmente confirmando aqui, deixou para trás a questão do local espiritual onde ele ou ela frequentava, deixou para trás, deixou de lado, deixou para trás, mas eu vejo que não se despediu, não se despediu, não disse nada, simplesmente foi indo. De repente foi algo que quando ele ou ela foi se dar conta, já tinha acontecido, já estava afastado ou afastada, mas é como eu falo, é uma pessoa que, é como eu digo, não é simplesmente aquela pessoa que só frequenta, é aquela pessoa que se comprometeu, que tem responsabilidades dentro do templo, dentro do terreiro, dentro do centro, é aquela pessoa que tem responsabilidades ali. Só que essa pessoa foi se afastando, deixando para trás. Exatamente. Essa pessoa, para alguns casos aqui, essa pessoa se encantou, né, com algum trabalho, ou algum trabalho que ia dar, onde ele ou ela iria ganhar bem,
iria ganhar, ser bem remunerado, e se encantou muito com aquela oferta, né, com aquele de emprego, e aí se empolgou demais e não pensou nas questões espirituais e foi deixando de lado, o trabalho foi tomando conta de tudo ali, de todo o tempo da pessoa, da maioria do tempo, da maior parte do tempo da pessoa, e aos poucos a pessoa foi se afastando. Tinha dias que ele ou ela poderia até dizer, ah, amanhã eu vou até lá, até o local, né, o local religioso, amanhã eu vou. E esse amanhã eu vou ficava para depois, para depois, para depois, a pessoa ia deixando, procrastinando nessa questão espiritual, e porque se encantou demais com uma oferta de trabalho, de uma ótima remuneração para essa pessoa. É claro, ele ou ela estava precisando, já estava ou já estava aguardando por essa oferta de trabalho, por esse trabalho, e acabou se encantando demais, se deixando encantar. Se encantou muito. Vejo também que eu também estou vendo aqui que essa pessoa se encantou também demais com, com a questão religiosa logo no início. A pessoa se encantou muito, ficou muito, foi muito por impulso. Em alguns casos, vejam bem, em alguns casos, a pessoa se encantou demais quando chegou no templo pela primeira vez, quando chegou no terreiro pela primeira vez, quando chegou no centro, ou em qualquer caso espiritual, na igreja pela primeira vez, essa pessoa se encantou com tudo e que já logo, se alguém de destaque ali, se alguém de tomar responsabilidades ali, de ter alguma responsabilidade, a pessoa se encantou demais e depois, com o passar do tempo, foi perdendo encanto, foi murchando, né? Foi perdendo encanto, já não era mais a mesma coisa, já não se sentia mais como era no início, e acabou se encantando quando veio, se encantando também com essa questão do emprego que foi oferecido, que apareceu, né? Com um ótimo salário, e essa pessoa acabou deixando o espiritual para trás, negligenciando essa parte para se dedicar a outra, a material. Realmente tem uma questão aqui de agora tá precisando de. Essa pessoa está precisando de uma ajuda. Sua pessoa amada está precisando de ajuda e vai receber essa ajuda, né? Vai receber essa ajuda de alguém com muita responsabilidade. Pode ser alguém que lá do local religioso mesmo, alguém do local religioso, a sua pessoa amada vai receber essa ajuda, aprender aí para poder aprender a equilibrar as coisas, equilibrar o espiritual com o material. Eu vejo essa pessoa recebendo essa ajuda dessa pessoa mais madura, dessa pessoa com mais experiência, né? É uma pessoa com quem que ele considera parceiro, com quem ele ou ela já tem um, uma amizade, né, de algum tempo, uma amizade já de algum tempo. Essa pessoa vai ensinar a sua pessoa amada muitas coisas sobre essa questão do que está faltando ali, né? Do que está faltando. Do que está faltando em relação a essa questão dele ou dela tá ali sem saber muito o que fazer. Eu vejo muito isso, ele ou ela recebendo essa ajuda de alguém com mais responsabilidade, de alguém que tem mais experiência, que tem mais maturidade, ajudando a sua pessoa amada a tomar essa decisão, ou, ou a decidir, né, entre uma coisa ou outra, porque a pessoa também tem liberdade de escolha, a pessoa tem livre-arbítrio, ele pode decidir não ficar mais com responsabilidade no templo, pode continuar como o frequentador do templo, do terreiro ou do centro, mas talvez ele ou ela abra mão da responsabilidade, justamente por conta do trabalho. Então é uma escolha que ele ou ela vai fazer, né? Não de abandonar a espiritualidade de vez, de forma alguma,
Até porque a espiritualidade não está dentro de templos, né? A espiritualidade é de cada um tem a sua espiritualidade, mas é a pessoa que vai precisar decidir, vai precisar decidir porque talvez uns consigam equilibrar o material com o espiritual e outros talvez não consigam fazer as duas coisas, equilibrar o espiritual com o material. Então, vai decidir, talvez decida deixar o cargo que tenha dentro do local, do local espiritual e ficar com a questão do trabalho, né? Mas é claro que não deixando a espiritualidade de lado de jeito nenhum. Talvez alguns tomem essa decisão também. É por isso que é muito importante, né? Quando a gente vai a primeira vez visitar algum local religioso, a gente tenha bastante, pense bastante quando, eu já quero, eu gostei demais, eu amei esse lugar, eu quero ter responsabilidades aqui, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Quando eu digo isso e aquilo, é fazer coisas dentro do local que envolva ter responsabilidade. A pessoa precisa pensar muito, não agir pelo impulso. Parar e fazer e perguntar a si mesmo: será que eu estou agindo por impulso? Será que isso não é só afobação? Vamos deixar passar mais um pouco de tempo. Eu vou frequentando, frequentando e mais para frente eu vejo se é isso mesmo que eu quero. É muito importante em qualquer local religioso que a pessoa vá, a pessoa se perguntar, se fazer essa pergunta antes. É muito importante. Para não tomar nenhuma decisão precipitada. Não se precipitar. A pessoa, quando se precipita, acaba depois na frente se arrependendo, né? Mas vamos ver mais aqui. Tá vendo? É uma pessoa que tem que encarar, olhar para ele ou para ela mesma e ser sincero consigo mesmo. Precisa ser sincero com ele ou com ela mesma, né? A confissão interior. Precisa ser sincero ou sincero consigo mesma, todos nós. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu não estou me enganando? Fazer várias perguntas para si mesmo. A confissão interior. Será que eu não me precipitei demais, tanto em relação à religião, quanto em relação ao trabalho que eu arrumei? Será que eu não me precipitei em determinada situação? Ou em ambas as situações? Enfim, são perguntas que a pessoa vai se fazer para obter as respostas. As respostas estão dentro de cada um de nós. Então é algo que realmente é a pessoa olhando para dentro de si. É isso que a sua pessoa amada precisa fazer. Vai precisar desapegar de alguma coisa. Com certeza, vai precisar desapegar de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Ou abrir mão da questão espiritual, da responsabilidade espiritual que tiver dentro da casa onde ele ou ela frequenta, ou abrir mão talvez desse emprego que esteja pagando muito bem, sim, mas que esteja tomando todo o tempo dele ou dela. De alguma coisa ele ou ela vai precisar abrir mão para poder se sentir livre, para poder se sentir leve, para poder seguir em frente. Para poder seguir em frente. E é uma questão que isso se repete, né? É uma questão que já aconteceu. É uma questão que já aconteceu uma vez, que já aconteceu com outras pessoas da família dele ou dela. Essa questão de ficar, ficar indeciso, de se iludir, de agir de forma precipitada
Isso são coisas que já acontecem, já aconteceram com pessoas da família, ou acontece com outras pessoas da família, da sua pessoa amada. E isso está se repetindo com ele ou com ela agora, essa questão. E mais uma vez aqui, mais uma carta de espelho, né? Da pessoa precisando olhar, refletir, olhar para o espelho da alma, né? Que é quando a pessoa ela reflete também, é uma questão de reflexão, é uma questão de a pessoa precisa parar e ver o que alimenta, o que dá, o que faz ele, quando ele ou ela for decidir tomar essa decisão entre uma questão ou outra, sem querer, acho que balancei o tripé aqui sem querer, mas enfim, quando ele ou ela for tomar decisão entre uma questão e outra, é muito importante que ele ou ela pare e pergunte a si mesmo o que me faz eu me sentir bem, o que faz eu me sentir vivo ou viva de verdade, me dá alegria, me dá prazer, me dá satisfação de verdade, o que realmente me faz bem, o que me faz sentir bem, o que alegra a minha alma, o que me alegra, porque é algo que ele ou ela vai precisar refletir bastante, o que realmente alegra ele ou ela, o que traz verdadeira contemplação, satisfação. Então, é uma questão da sua pessoa amada com ela mesma, com ele mesmo, refletindo sobre essa situação entre espiritual e material. E repito, não é que sua pessoa amada vai ter que deixar de trabalhar, vai ter que deixar de gostar de dinheiro, não é nada disso, é simplesmente procurar um meio termo, entrar em equilíbrio, deixar, ou como as cartas mostram aqui, abandonar alguma coisa, deixar de lado para poder seguir com a outra e sem problema nenhum, porque a espiritualidade dele ou dela vai sempre continuar com ele ou com ela, independente da decisão que ele ou ela venha tomar, a espiritualidade vai estar sempre ali amparando a sua pessoa amada, vai estar sempre ali do lado dele ou dela. É interessante que ele ou ela faça uma limpeza espiritual, sabe? Faça um banho de ervas, ou uma defumação, ou oração, faça orações, meditação, é muito bom também. É um conselho que vem aqui da espiritualidade, para essa pessoa fazer uma limpeza espiritual, porque isso ajuda a pessoa também a ter não somente a limpar as energias, mas também a ter clareza mental para poder conseguir se decidir, tomar a decisão sábia, tomar a decisão mais correta, a decisão que for melhor para ele ou para ela, justamente para encontrar a sabedoria interior. E tem proteção espiritual também. Tem a proteção espiritual aqui, ó. Para sua pessoa amada, não está desamparada, não. O guardião dele aqui, ó. Dele ou dela. O guardião da sua pessoa amada aqui, ó. Ó, o guardião. Tem proteção espiritual para ele ou para ela. Então, sua pessoa amada não jamais vai ficar desamparada ou desamparada. Dependendo, independente da decisão que tomar, jamais vai ficar desamparado ou desamparada, de jeito nenhum. A proteção espiritual está aqui. A pessoa com certeza vai conseguir tomar a decisão mais sábia e a que for melhor para a vida dele ou dela. Eu vejo isso aqui claramente, as guardiães mostram isso aqui claramente. Mas é claro, vai ter que tomar uma decisão vai ter que ser tomada, ou pelo menos um equilíbrio entre uma situação e outra, a sua pessoa amada vai precisar fazer. E isso é algo entre ele com ela, ou ele com ele ou com ela mesma. É uma questão que já vem, talvez, de vidas passadas, de já é questão que já é de família, essa questão de indecisão, de não sabe se fica num caminho, se fica no outro, se escolhe isso ou se escolhe aquilo. Eu vejo que várias pessoas da família da sua pessoa amada passam ou já passaram por essa questão também.
Tem muita gente indecisa na família dele ou dela, tá bom? Bom, essa foi aqui a mensagem das guardiãs para quem se conectou com a opção número 2. Eu espero sinceramente ter ajudado. Eu espero que a sua pessoa amada tome a melhor decisão que for para ele ou para ela, que tome essa decisão com muita sabedoria. Não tome a decisão por impulso, né? Mas que peça sabedoria e espiritualidade para que faça a melhor escolha ou que pelo menos consiga equilibrar tanto o espiritual quanto o material, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão chegando aqui no canal, você que está aqui passando pela primeira vez, eu convido você a considerar se inscrever no canal, é gratuito, ativa o sininho para toda vez que eu fizer um vídeo, o sininho vai aparecer para você a notificação do novo vídeo, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que já estão aqui no canal inscrito, ajudando essa família de luz, essa egrégora de luz a crescer cada vez mais, cada dia. Sou muito grata a todos vocês pelo seu carinho, pela amizade, pelo respeito de vocês, tá bom? E eu peço sinceramente de coração que a espiritualidade de luz abençoe a todos vocês, que as guardiãs, que a sua guardiã abençoe você, proteja você, livre você de todos os males, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo e eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Gratidão.